Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Chegando aí no final do nosso curso, 7º módulo. Agora nesse módulo aí fazer a verificação, né? Para averiguar se o plano de ação após executado, ele eliminou a causa raiz e o problema foi resolvido, né? Então dando sequência aí ao nosso curso de diagnóstico e análise de micro e pequenos negócios. Eu sou o professor Eduardo. Vamos antes fazer uma revisão bem rápida, né, de tudo que nós vimos até aqui. É importantíssimo, né, eu estar sempre revisando aí para ajudá-los aí nesse processo de aprendizado. Então, nosso objetivo aqui é fazer o diagnóstico e análise de micro e pequenos negócios. Para isso, nós começamos o curso aprendendo os conceitos básicos do que é organização, do que é a empresa. Mas por quê? Porque negócio é uma empresa e toda empresa é uma organização. Mas o que é uma organização? É a somatória de pessoas e recursos que compartilham o objetivo comum. Mas qual que é a diferença entre uma empresa e uma organização? Uma empresa, ela é uma organização, porém ela é formalmente definida. Ela tem um número que a gente chama de CNPJ. E esse número permite que essa empresa seja reconhecida em todo o território nacional. Beleza. Como é que eu faço então, dentro da minha empresa, que tem pessoas, recursos e compartilha objetivo comum, atingir esses objetivos? Como é que eu consigo isso? Eu preciso traçar os princípios organizacionais, que é a missão, por que a empresa existe, a visão, aonde ela quer chegar, que é o objetivo, é o farol, e os valores, como que ela quer chegar, né? Principalmente com ética, com responsabilidade, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas, né? O como ela quer chegar. Beleza, esse foi o primeiro módulo. Esse módulo é porque nós vamos fazer o diagnóstico e análise de negócios, e negócios são empresas, tá? Beleza. O segundo módulo nós conceituamos problema e método. Mas o que é um problema? Quando a gente fala de uma organização ou de uma empresa que tem pessoas e recursos para atingir o objetivo, muitas vezes ocorrem alguns eventos no percurso para atingir esse objetivo que gera problema. O que é o problema? É o resultado indesejado de um processo. Eduardo, não entendi esse processo. Lembra da casa de doce da avó Guilhermina? Que nós tínhamos as entradas, o leite, o açúcar, pessoas e máquinas? E o processo nada mais é do que o conjunto de atividades que eu vou executar para transformar o leite, o açúcar, em um determinado produto, um determinado serviço. Eu vou mudar as características físicas. Então são executadas diversas atividades dentro desse processo. Essas atividades são executadas por pessoas utilizando recursos. E normalmente as causas dos grandes problemas estão exatamente na execução desses processos. Lembra? Problema é o resultado indesejado de um processo. Então, o que é o resultado da casa de doce? O doce saiu errado, não saiu o doce certo. Como é que eu faço para corrigir o problema? Não tem como corrigir o doce. Saiu errado? Eu vou ter que jogar fora, é perda. O que eu tenho que fazer é encontrar a causa raiz desse porque ocorreu isso e corrigir a causa raiz. Para solucionar problemas, nós vimos que o caminho é o método. Método, na realidade, é o caminho para solucionar problemas. É a resposta que nós temos para o problema. O método que nós utilizamos é o PDCA. O PDCA é o ciclo, ele é um ciclo mesmo, né? Ele é composto de 4 fases e 4 etapas e 8 fases. Porque às vezes os meus números aqui estão errados, né? Então, assim, você pegar as 4 fases de planejamento, execução, verificação e agir, e dentro das fases, das etapas, nós temos as fases e as atividades que precisam ser desenvolvidas, tá? Isso aí é o terceiro módulo. O 4º e 5º módulo, nós tratamos da etapa de planejamento. Na etapa de planejamento, no 4º módulo, nós falamos da fase que era identificar o problema e analisar o fenômeno. Para identificar o problema, nós fizemos uma relação de todos os problemas dos micro e pequenos negócios e escolhemos um problema, jogamos lá para o formulário e estabelecemos uma meta para solucionar esse problema. Então, isso foi na etapa 8, na etapa 1, né? Na fase 1, desculpa. Na fase 2 nós fizemos a análise do fenômeno, que nada mais é do que analisar o histórico. Possivelmente é a fase mais complexa, nós vamos demorar bastante tempo dessa fase.
levantar o máximo de informações possíveis sobre o problema. Depois, no módulo 5, continuamos na etapa de planejamento, só que nós passamos a trabalhar na fase de análise do processo, identificação da causa raiz e a criação do plano de ação, tá? Na análise do processo, simplesmente achar a causa raiz que provocou o problema, né? Por exemplo, nós citamos o arroz queimou. E aí uma ferramenta que nós podemos utilizar é o 5 porquê. Por que queimou? Porque faltou água. Por que faltou água? Porque o fogo está baixo. Por que o fogo está baixo? Porque não fomos orientados no processo, ou no plano de ação, ou no método de fazer o arroz, que tinha que baixar o fogo. Por que não foi orientado? Porque o método está errado. Qual que é o plano de ação para corrigir isso? E lá, a alterar o método ou a receita do arroz, colocando lá que é importante que o fogo esteja baixo, senão vai evaporar rapidamente a água e o arroz não vai cozinhar e vai queimar, tá? Então, aí nós criamos um plano de ação para resolver isso. Depois, na etapa 2, que é a etapa de execução, nós simplesmente passamos para a fase 5, que é executar o plano de ação, que são 2 atividades. A primeira atividade é treinar as pessoas envolvidas e a segunda atividade é exatamente executar o plano de ação e acompanhar. E agora entramos na terceira etapa, que é a etapa de checar. O que eu vou fazer? Verificar se o plano de ação conseguiu mitigar, eliminar a causa raiz e evitar o problema. Então, aqui nós vamos fazer a verificação dos resultados. E aqui a gente verifica os resultados e compara se o problema foi ou não foi resolvido, tá? É isso que nós vamos fazer nessa etapa. Então, esse é o módulo 7 dos 8 módulos que nós estamos propondo aí nesse treinamento, muito simples, muito simples. Essa etapa também, ela não é complexa, extremamente simples, basta comparar o resultado. Eu não tenho um objetivo lá que eu tracei lá na etapa de planejamento, na fase 1, que eu identifiquei o problema e determinei qual a meta. Agora eu confiro se aquele plano de ação que eu executei, que está lá na fase 4 da etapa de planejamento, ele conseguiu atingir ou não aquela meta. Se conseguiu, beleza. Se não conseguiu, eu vou ter que replanejar novamente. Esse é justamente justamente o que iremos tratar nesse módulo, tá joia? Então, o objetivo desse módulo é fazer um monitoramento sistemático de cada atividade e verificar, comparar se o que foi previsto foi alcançado ou não foi alcançado. Muito simples mesmo, mas fundamental. Então, olhando aí dentro do mapa, nós passamos na etapa de planejamento, executamos as 4 fases do planejamento, passamos na etapa de execução, executamos a única fase da execução, perdão, entramos na etapa de checagem, agora faremos a verificação do resultado. Qual a atividade? Verificar os resultados obtidos com a execução do plano de ação. Normalmente, costuma-se executar essa fase paralelo com a fase de execução, né? Porque aí você já consegue acompanhar os resultados e, caso necessário, já fazer os ajustes necessários, tá? Então, aqui, fase 6, verificar resultado. Essa fase tem uma única atividade, muito simples, que nada mais é do que a verificação dos resultados. Lembre-se que eu estou passando pelo mapinha, né? E lá naquelas atividades. Então, verificar, eu vou comparar o resultado fim com a meta do projeto. A meta eu estabeleci lá na atividade de identificação do problema, tá? Tem uma meta lá que eu estabeleci. Agora, executou, eu comparo. Se deu certo, perfeito, o plano de ação é perfeito. Se não deu certo, eu vou ter que fazer os ajustes necessários. Aqui é exatamente isso, fazer essa comparação. Não tem mais o que ser feito, tá joia? Só compara o resultado. Se o resultado alcançado foi igual ao resultado que foi planejado, tá? Aqui um mapinha, né? Obviamente que no meu problema aqui, o histórico do meu problema,
eu estou fazendo aqui uma checagem, mas não tive como executar. No teu caso, você vai executar e vai preencher o formulário lá na etapa de verificação. Olha, o resultado não foi alcançado por isso, por isso, por isso. Olha, o resultado foi alcançado, o plano de ação é um sucesso. Você vai preencher aqui no teu formulário do PDCA. E aí, pessoal, chegamos aí no final aí do 7º módulo, né, que é o módulo de checagem, um módulo extremamente importante, porque esse módulo vai nos permitir saber o que nós iremos fazer agora no módulo de agir, se nós iremos padronizar essas atividades que nós executamos ou se nós teremos que rodar o ciclo PDCA novamente, tá joia? Então, aguardo vocês aí para o nosso próximo e último módulo, que é o módulo 8, que é o módulo agir, tá joia? Até lá!